Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Filipenses 4, 4. Eu vou pedir que as mulheres leiam comigo esse texto. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Os homens comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero iniciar esta mensagem pedindo licença a você para fazer-lhe uma pergunta. E fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nenhum de nós gosta de pergunta pessoal. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida. Mas eu vou fazer essa pergunta a você como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Bom, não precisa ter tanta pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fui visitar a missão Quassisabanto na África do Sul. E naquela ocasião, uma pessoa que nos acompanhava em nossa caravana perguntou para a esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? Ela deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seus pais podem dizer que você é um filho, uma filha feliz? Seus filhos podem dizer que você é uma pessoa feliz? Seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando aí na sua mente alguns mecanismos de defesa. Dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Ou talvez você esteja argumentando: mas será que dá para ser feliz nesse mundo? De guerras, de violência, de injustiça, de maldade, de delinquência, de distorção de valores. Dá para ser feliz? Quando eu penso assim, me lembro que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, não numa festa de homenagem a ele. Ele escreveu esse texto de uma prisão, algemado. E ele diz para a igreja de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria aqui não é um substantivo. A alegria aqui é um verbo. E verbo no imperativo. Alegrai-vos. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de ser uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. E um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O reino de Deus que está dentro de você é a alegria. O evangelho que salvou você é a alegria, boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha?
É. De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? De vez em quando, ou de vez em sempre, a grana fica curta também lá? O que Paulo está dizendo? Alegrai-vos sempre. Sempre. A vida não é um mar de rosas. Não vivemos numa estufa. Aqui tem luta, aqui tem vale, aqui tem deserto, aqui tem tempestade. Então esta alegria não é apenas imperativa, ela é também ultra circunstancial. Ela não depende de circunstância. Porque estar alegre quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das adversidades. Isso porque a nossa alegria não é um sentimento, não é uma emoção. A nossa alegria não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Porque felicidade tem nome. É Jesus. Bom, mas eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para concluir que há muitos crentes que não estão desfrutando dessa alegria. Basta você conversar com as pessoas. Basta você olhar para o semblante delas. A grande pergunta, o que está acontecendo? Quando eu me lembro de 1 Samuel 30, e vocês recordam disso? Davi chega em Ziclag com os 600 homens que o acompanhavam, e percebem que a cidade tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas, que tinham queimado a cidade, ferido a cidade, saqueado a cidade, e levado cativos as mulheres, os filhos, as filhas. E a Bíblia diz que Davi chorou, Davi se angustiou, Davi orou, e Davi perguntou: Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? Deus respondeu: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que estamos servindo nesta noite é o Deus da restituição. É o Deus que pode trazer de volta a alegria que foi saqueada, espoliada, roubada do seu coração. Mas a grande pergunta nesta noite é: quais são esses ladrões da alegria que estão roubando a nossa alegria? A carta de Paulo aos Filipenses trata desses ladrões. Cada capítulo desta carta refere-se a um ladrão diferente. Então vejamos lá no capítulo 1, no versículo 12, a descrição do primeiro ladrão da alegria. Você pode ler comigo o verso 12, vamos juntos? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não. Elas acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. As circunstâncias acontecem sem mandar aviso prévio, sem sequer tocar campainha. Chegam de súbito, de surpresa, e botam a sua vida às vezes de ponta cabeça. É um acidente grave? É um luto doloroso? É um divórcio traumático? É um prejuízo financeiro radical? É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pensa comigo, um pai que cria uma menina com todo zelo, leva essa menina ao altar, pensando que ela vai construir a história da sua felicidade, para em seguida descobrir que ela se casou com um homem rude,
violento, infiel, que vai destruir os sonhos dessa menina, que vai agredir verbal, emocional e fisicamente essa menina. E aquele casamento que foi iniciado como um sonho dourado, termina nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tiver cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um pai que cria um filho com todo zelo. Daqui a pouquinho esse menino se envolve com amizades erradas, se envolve com drogas, e começa a arruinar a sua vida. E isso reverbera para toda a família. E a família toda sofre os esbarros desse desvio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagine comigo um casamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de harmonia, de amor, de respeito, de fidelidade. De repente, um fato acontece, uma apunhalada nas costas. E esse casamento acaba, ferido, machucado, traumatizado. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você indo a um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Quando Paulo escreve assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando? Que coisas são essas? E ele poderia fazer um resumão para nós e dizer o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem crê que a mão providente de Deus dirige o seu destino. Ele vai descrever no capítulo 1 que pelo fato de ele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar porque ele estava trabalhando mesmo preso. Isso levou Ray Stedman, de saudosa memória, a afirmar que um dos mais brilhantes e bem-sucedidos métodos de crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, a igreja se mexe. Porque Paulo estava preso, em segundo lugar, dizer que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Mas Nero, sem saber, foi constituído por Deus em presidente das missões estrangeiras, porque bota lá dentro do palácio o maior pregador da época e diante dele o seu auditório. Porque Paulo estava preso, não podendo viajar, como era seu costume, começa a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se eu tivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Olhe para as circunstâncias na ótica da soberania de Deus, senão as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5. Leia comigo, por favor, esses 3 versos. Vamos juntos? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Preste atenção, o segundo ladrão da alegria são as pessoas. É notório afirmar que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas e circunstâncias. Sabem por quê?
Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Preste bem atenção nisso. Nós temos queixas uns dos outros. E é por essa razão que não existe uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é uma necessidade vital para a nossa sobrevivência saudável. Eu não estou dizendo que perdão é fácil, mas é necessário. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta à casa de Deus. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode orar eficazmente. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. É por isso que perdão é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque se você guardar mágoa no seu coração por alguém, isso é uma autofagia, isso é uma autodestruição. Isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é que vai morrer. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai manter você no cabresto. Vai controlar sua mente. Vai escravizar você. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca e essa pessoa se deita com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família e essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ficar livre é perdoar. É perdoar. Bom, mas perdão não é fácil. E ninguém perdoa porque é bonzinho, porque foi bem criado, tem uma boa instrução familiar. Perdão é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Eu tive a experiência mais dolorosa da minha vida no ano de 1982, quando eu começava o meu ministério. O meu irmão, eu sou caçula, ele era acima de mim, com 27 anos, no dia que completou 27 anos, no dia seguinte eu fui assassinado pelo seu primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. E a dor foi tão avassaladora, que quando eu recebi o telefonema, eu estava a mais de 1000 quilômetros de distância, eu perdi a voz. Foi como um soco no meu estômago. Mas eu me lembro que, quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Perdoar é uma necessidade absoluta. Mas eu confesso que eu só pude entender o que é perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou de um homem que acertava as contas com seus súditos, um rei, e esse súdito devia a ele 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o homem pediu clemência, misericórdia, e o rei teve misericórdia e perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Esse homem lá na frente encontra alguém que lhe devia 100 denários, e não tinha como pagar também, e diz: tem misericórdia de mim, que tudo eu te pagarei. E aquele homem que fora perdoado de 10.000 talentos, disse: não tem misericórdia não, paga o que você me deve, senão joga você na prisão. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar aquele homem de servo malvado: eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pode perdoar o seu conservo 100 denários, pois você vai ser entregue aos verdugos, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, eu não entendi quase nada. Quase nada.
Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Nem sei quanto vale 100 denários. Ficou dito pelo não dito. Jesus usou uma moeda que não é minha. Na verdade, Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram os impostos de toda a nação durante 13 anos. O salário da época era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 mil anos. Aí você pergunta, mas eu não estou entendendo, agora é Jesus. Por que conta uma ilustração, uma parábola com a cifra tão astronômica assim? É porque esse é o tamanho da dívida que você tem com Deus, que eu tenho com Deus, que nós temos com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável e Deus nos-la perdoou completamente. O problema é que esse homem perdoado agora tem alguém que lhe deve também 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias de salário. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não consegue perdoar alguém 3 meses e 10 dias. Qual a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão de 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo você não. Eu fui muito agredido, fui muito humilhado, sofri muito prejuízo, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia me ensina? Que você e eu devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, e deles não mais se lembra. Alguém diz assim, pastor, é aqui que a coisa fica feia para o meu lado, porque perdoar até que eu perdoo. Mas esquecer, eu não esqueço não. Esqueço não. Então me permita uma pergunta, você não esquece mesmo, né? Não esquece? Se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? E devemos fazer o mesmo. Significa que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. É por isso que perdoar é lembrar sem sentir dor. Você não cobra mais. Pois bem, a igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Aliás, a maior parceira de Paulo no seu ministério. Ajudou Paulo quando ele era pastor em Corinto. Ajudou Paulo quando ele estava lá em Roma. Era uma igreja que se unia a Paulo, ajudando Paulo, sustentando o ministério de Paulo. Portas para fora, era uma igreja missionária e abençoadora. Mas portas para dentro, os crentes estavam batendo cabeça. Capítulo 4, verso 2 dessa carta está escrito assim: rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem com cordialmente no Senhor. Ontem eu disse que num culto da manhã, quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. O texto que lemos diz que tinha gente lá na igreja de Filipos que trabalhava desde que os holofotes estivessem em cima dele. Vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele tivesse evidência, partidarismo. Tinha gente lá na igreja de Filipos que só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente lá dizendo assim: ô Paulo, você não está aqui não, meu filho, tem crente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo, dá não.
Tem jeito não. Aí Paulo diz assim no capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele foi cuspido, ele foi esbordoado, ele foi insultado, ele foi humilhado, e quando ele estava lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ou você perdoa, ou as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Confira comigo capítulo 3, versículo 19. Vamos ler juntos comigo? Toda a igreja? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Terceiro ladrão da alegria, eu acho que aqui em São Paulo ninguém enfrenta: preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita uma perguntinha bem simplesinha. Honestamente, você já discutiu alguma vez com a sua mulher por causa de dinheiro? Sem querer pressionar vocês. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade, sabia? As pessoas discutem, porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum. O dinheiro é um dos maiores pomos de discussão e discórdia dentro da família. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas materiais. Não tem tempo para a esposa, para o marido, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que transformou o dinheiro num ídolo, em mamon. É claro que nós vivemos um tempo complicado hoje, né? Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos essa realidade da globalização, sobretudo econômica. Por exemplo, dá um terremoto na Bolsa de Valores lá em Nova York, lá em Singapura, e o seu bolso treme aqui e agora. Economia globalizada. Nenhum país é independente em tudo. Dependemos uns dos outros. Por exemplo, 2008, vocês lembram da crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos? Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a crise chegou, a economia abalou e atingiu o mundo inteiro no efeito cascata. Eu sou do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo hoje é o maior produtor de rocha granítica do mundo. Muitos donos de pedreiro no meu estado quebraram, porque o mercado econômico imobiliário dos Estados Unidos se abalou. Economia global. Nessa economia global, diz Toncini, que cerca de 50% da riqueza do mundo está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. Nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E para você entrar nessa máquina moedora, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não éramos menos felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Claro, gente, não pense mal do meu amigo. A esposa e 2 filhas, claro. Teve um dia que teve uma festa de casamento. E festa de casamento você sabe que é tudo novo, né? Top to bottom, tudo novo. Aí elas disseram assim: temos que ir à loja comprar sapatos. Claro, casamento tem que comprar mesmo.
Tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse, bom, dá uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Precisava de mais. Mas você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. É porque o grande problema da geração é as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Isso levou o Dr. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, a afirmar o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desse amor, alguns se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos flagelos. Mas ele diz assim, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque tendo que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes. A riqueza, por maior que seja, não traz nem segurança, nem felicidade para você. Felicidade só Jesus pode trazer. É por isso que Jesus disse, ajuntai para vós os tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer. Então, coloque os seus olhos em Jesus, porque Ele sim traz segurança e traz felicidade para você. Vamos ao último ladrão? Capítulo 4. Versos 6 e 7, olha comigo. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Não andeis ansiosos, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu preciso fazer uma pergunta pessoal para você de novo. Conhece alguma pessoa ansiosa? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, vocês se olharam no espelho antes de vir para cá. Você daqui é tipo de gente que fica roendo as unhas. O problema está vindo lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema. A ansiedade é o mal desse século. Atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Jesus disse que a ansiedade é inútil. Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros, um côvado à sua existência. As estatísticas provam que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Nunca. Aí você sofre desnecessariamente. E se vier a acontecer, você vai sofrer 2 vezes. Mas mais do que isso, a ansiedade ela é prejudicial. Prejudicial. Porque você não melhora o seu performance ficando ansioso hoje para enfrentar um possível problema amanhã. Você começa a sofrer como se o problema já estivesse acontecendo. Eu contei ontem de manhã aqui um fato que me aconteceu no seminário. Isso nos idos aí de 78, 81 que eu fiquei lá. Eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no corredor do prédio, do andar que eu estava, e eu estou indo pé por pé para não acordar ninguém, quando olho a porta do quarto de um dos colegas aberta. E eu olhei e ele estava chorando, mas chorando muito, chorando convulsivamente. Apressadamente eu entrei e disse, rapaz, o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Ele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, mas qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo de morrer um dia. Mais de 30 anos a mulher está viva. Eu falei, deixa sua mãe viver, cara.
Pior do que isso aí, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral com a menina de 3 anos no colo, chorando muito. Eu disse: minha filha, o que está acontecendo? O que houve? Quando ela acabou, eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade, problema. Jesus diz que a ansiedade é um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós, entretanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Como é que resolve isso? Paulo responde: não andeis ansiosos de alguma coisa? É isso que escreveu? Isso? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto. Nada. Ou tudo. Nada. Tudo. Pronto. Está resolvido o assunto. Mas não basta dizer não andeis ansiosos. Como é que resolve? Ele dá o remédio. E nem cobra consulta. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele está falando de 3 coisas aqui. A palavra oração no grego é adoração. Então ele está falando de adoração, de súplica ou petição e de ações de graças. Quando você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você pede a Deus porque Ele é seu Pai, e quando você dá graças a Deus por que Ele faz na sua vida, então você manda embora a ansiedade do seu coração e da sua mente. Então, me permita aqui fazer o que Paulo mandou. Eu vou fazer uma oração de adoração, foi o que ele mandou, para resolver o problema da minha ansiedade. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar porque tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu provedor, o meu Redentor, o meu Consolador, o meu Protetor. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha herança. Eu quero te adorar porque tu és o Deus único e vivo e verdadeiro, porque tu és autoexistente, porque tu és imenso, porque tu és infinito, porque tu és eterno, porque tu és imutável, porque tu és onipotente, porque tu és onisciente, porque tu és onipresente, porque tu és bom, porque tu és justo, porque tu és misericordioso, porque tu és verdadeiro, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor, não combina mais. Ou você tira a oração ou tira a ansiedade. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que o nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas você pode pedir a Ele. Ele é seu Pai, Ele conhece você, Ele ama você, Ele se importa com você. Pedi, dar-se-vos-á, disse Jesus. Mas você pode agradecer a Ele. Quantas coisas boas Deus tem feito por você. Você está vivo. Você veio aqui hoje. Suas pernas andam, seus braços trabalham, seus olhos enxergam, seus ouvidos escutam, seu coração está batendo. Seus pulmões trazem ar para você, seus rins filtram as impurezas do seu corpo, seu estômago processa os alimentos. Você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma família, você tem irmãos, você tem amigos, você tem a igreja, você tem Jesus como seu Salvador, você tem seu nome escrito no livro da vida, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Então comece a dar graças, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. No lugar da ansiedade virá a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, para montar guarda na sua cabeça e no seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É por isso que Paulo podia escrever de dentro de uma prisão assim:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando era jovem, ainda sou, mas era mais jovem, eu escutei numa igreja a seguinte frase, de uma pessoa que achava que era muito culta, na prateleira de cima da teologia. Ele disse assim: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu engoli seco. Engoli seco. A primeira parte eu entendi. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi. Sabe o que eu fiz? Fui pesquisar. Sabe qual foi a melhor resposta que eu achei? Dos nossos irmãos puritanos do século XVII. Quando reunidos na abadia de Westminster, na chamada Assembleia de Westminster, escreveram documentos que são orientadores até hoje. E a primeira pergunta que fizeram foi esta: qual é o fim principal do homem? Sabe o que responderam? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus o criou, quando Deus o salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo e de glorificá-lo. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, copiosamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é essa: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a essa resposta nesta noite. Amém.